Legal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, assim, ó, hoje nós vamos trabalhar em geografia a questão da formação do território brasileiro, tá? A gente vai ver como é que o território brasileiro foi sendo construído ao longo do tempo, tá? Desde o século XV, XVI, quando chegam os europeus, até o século XXI, tá? Até o nosso século de agora. Na verdade, as últimas grandes transformações do território brasileiro, elas não ocorreram há muito tempo, tá? Elas ocorreram agora na última Constituição Brasileira de 1988, ou seja, não faz muito tempo, tá? No finalzinho do século XX, e ela tem algumas pequenas transformações porque foram agregados novos estados ao Brasil, outros foram divididos, enfim, a gente vai ver, né, como é que foi feita essa transformação ao longo do tempo, tá? Para isso, eu preparei para vocês alguns slides, para a gente dividir a tela com vocês aqui, para que vocês possam acompanhar comigo como é que se deu esse processo de transformação do território brasileiro, tá? Então, vamos ver isso juntos, ok? Vamos lá, apresentar a tela, iniciar a apresentação, ok, vamos lá. Está aqui. Formação do território brasileiro. Tá? Ó, o teu som tá ruim, Kalel. Oi? Teu som está ruim. Então vamos mudar. Melhorou? Não. Tem impressão que eu vou apresentar a tela aqui. Não. Peraí. Não bato mais, viu? Você viu como ele tá conservadinho? Viu? Bom, né? Tá. Ok, tudo certo agora? Oi? Isso, agora deu. Uhum. Beleza? Então tá, vamos lá. Ok. Então vamos lá. Não, Kalel. Kalel. Oi. Não dá, tua voz muda. Mas o que acontece, cara? Aí, voltou, normal. Voltou? Voltou. Ok? Então tá. Me avisa qualquer coisa aí. Pessoal, então assim, ó, a formação do território brasileiro, tá? Como é que ele se transforma? Como é que acontece essa transformação? Isso, na verdade, é bem interessante, é bem bacana, a gente vai ver que isso vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Vamos lá, então. Hoje, como é que é o Brasil? Quais são as características gerais do território brasileiro? O que nós temos aqui ao lado é um mapa, né, do Brasil, tá? Ele está dividido por estados, está dividido por regiões, quer dizer, a região norte é aquela que está com os tons de verde ali, né? A região nordeste é aquela que está com os tons de amarelo. Então, quer dizer, esse mapa aqui é bastante claro, é bastante atual, né? E mostra como é que é o Brasil hoje, tá? O território brasileiro hoje. Nós ficamos lá embaixo, né? Como nós bem sabemos, no sul, lá no estado de Santa Catarina, né? Aquele roxinho mais claro, tá? Então, vamos ver aqui como é que seria o Brasil hoje, tá? Quais são as características territoriais hoje do Brasil. A área brasileira é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? É um país imenso, ele é conhecido como um país continental, né, por causa do seu tamanho, tá? A dimensão continental do Brasil é o quinto maior país do mundo, ok? Ficamos atrás da Rússia, dos Estados Unidos, a China, Canadá, né? Esses países aí ficam na frente do Brasil, ok? Ele tem uma Kalel, deu problema.
Será que você pode você, compartilhar a tela? Não. Oi, Olá. testando. Olá, Eu. tudo certo? Paulo, será que é melhor você compartilhar, então, para a gente a tela, pode ser? Calel do céu, mas é que agora eu tô fazendo os Ou será que eu formulários tento de aqui. novo? Pois Esse que é o é. problema, Então, que deixa eu... se eu compartilhar a tela, eu não consigo você fica trabalhar. sem o... Claro, É, claro. Deixa eu ver se eu consigo de novo, então. Vamos lá. Que coisa. O que será que acontece? Oi, tudo certo? sim. Ok? Então tá. Pessoal, vamos lá. Nós temos grandes fronteiras, tá? O Brasil tem imensas fronteiras, né? Podem ver aqui nessa área toda cinza, né? O Brasil tem imensas fronteiras, né? Isso, claro, em razão do nosso território ser tão grande, ok? Vamos lá. A formação do território, como é que se deu? Inicialmente, o Brasil ele era ocupado nessa parte que vocês estão vendo ali, ó, que é essa parte em laranja, tá? Da época do Tratado de Tordesilhas, né, de 1494, assinado entre que países? Vamos lá, Espanha e Portugal, certo? Estes dois países acabam dividindo ali aquela área, ó, né, e toda essa parte laranja ali pertencia a Portugal. Tá? Portugal, inicialmente, ele faz uma ocupação litorânea, ele não vai para dentro do Brasil, demora os portugueses avançarem. Quem vai fazer esse trabalho de avanço para o interior do Brasil, para os sertões que a gente chama, são os bandeirantes. Tá? Até eles fazerem esse trabalho, demora. Né? Vai ficar nessa área que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Mas principalmente no litoral. Okay? Os portugueses vão ficar principalmente no litoral nos primeiros 100, 200 anos do Brasil. Mais tarde é que eles vão avançar para as áreas que a gente chama de sertão brasileiro. Tá? Quando a gente fala em sertão, geralmente a gente pensa no Nordeste lá e tal, aquela parte desértica, mas em geografia, no que diz respeito à formação do território, tá? O sertão é toda a área que fica distante do litoral, certo? Na parte interna do país. Ok, meus queridos? Então tá, vamos prosseguir aqui. Olha só, o Brasil ele fica na porção ali relativa ao Oceano Atlântico, né? Naquele cantinho ali da esquerda, onde vocês estão vendo aquela parte mais clarinha ali, né, do verdinho, é onde fica o Brasil, certo? Muito bem. A formação do território brasileiro, né? Vamos ver aqui como é que ele começou bem certinho. Ó. No século XVI, hoje nós sabemos que o Brasil é dividido em estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas, enfim, uma porção de estados. Mas, naquela época, lá no século XVI, anos de 1500, quando os portugueses chegam aqui, o Brasil era grande demais para eles poderem colonizar, certo? Então, o que é que eles fizeram? Eles dividiram o Brasil em capitanias hereditárias. São essas divisões que vocês estão vendo aqui, ó, bem em linha reta. Hoje, Santa Catarina nem pertenceria, tá, ao que era o Brasil da época, daquela época. Hoje, Santa Catarina seria Espanha, né, pertenceria ao governo espanhol, certo? Mas, na verdade, como a gente, depois os portugueses foram estendendo seu território, né, eles acabaram tomando conta também dessas colônias aqui do sul, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Por isso que tem uma cultura meio híbrida aqui no sul, né? Uma cultura meio híbrida com os países ao redor, como Argentina, Paraguai, Uruguai, aquela coisa toda. Esse lance de gaúcha, essa coisa toda, né? Que é uma cultura típica espanhola, certo? Mas é forte aqui para a gente por causa que, por um bom tempo, o sul pertenceu à Espanha. Tá? Mas no século XVI, né, os portugueses foram dividindo o Brasil desse jeito que vocês estão vendo aí, ó, em capitanias hereditárias. Tá? O cara que recebia essas terras não é como hoje que tem governador eleito. Tá? Naquela época, era o cara chamado capitão. Né? Ele recebia porque ele era amigo do rei,
tá? Recebia esses pedaços imensos de terra, e aí ele ia dividindo essas terras entre os seus parentes e amigos, certo? Como não funcionou esse sistema de capitania, porque, afinal de contas, ninguém queria entrar no Brasil, tá? No interior do Brasil, eles tinham dificuldade, não é que não queria, é que não era fácil, né? Era bastante complicado, exigia muito dinheiro e um risco de vida muito grande, porque, afinal de contas, o Brasil, na época, era só tribos indígenas, né? Animais que os europeus não conheciam direito, a selva toda, né? Então, o português não entrava, tá, no território brasileiro, ele ficava só no litoral. Então, o sistema de capitanias não funcionou, porque os caras que recebiam terras no interior do Brasil não vinham para colonizar. E é isso que os portugueses queriam, tá? Que eles queriam o maior possível da expansão portuguesa para colonizar a maior área possível, para levar riquezas para Portugal, certo? Ok, como o sistema não funcionou, porque as pessoas não vinham para entrar para o interior do Brasil, o rei vai mudar e vai criar o governo geral, né? Nós vamos ver aqui mais algumas transformações que vão ocorrendo no território do Brasil, ok? Olha ali, meus queridos. O bandeirantismo contribuiu para a expansão dos domínios portugueses. Europeus passam a conhecer melhor o território, tá? Eles passam a ter contatos com a população indígena, principalmente por causa dos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram descendentes de portugueses, tá? Que viviam, por exemplo, nas colônias de São Paulo, São Vicente, Cananéia, essas cidades. Deu problema de novo. Aguenta aí. Pois Ô, Tchê, vou ter que sair. O celular tá descarregando a bateria. Mas coloque na bateria? Oxi. Oh. Se tá descarregando, põe pra carregar? Mas eu não vou... Dá pra ver a reunião, mesma coisa assim? Será, professor? Claro que dá. Eu vou botar. Oxi. Oi. Estamos de volta. Kaique. Vai lá, professor. E aí? Será que apresento a tela ou vou explicando sem? Vamos tentar de novo. O importante é eles verem o mapa ali comigo. Vamos ver. Ok, vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Então, os bandeirantes que viviam nessas áreas, pessoal, da região de São Paulo... Léo, não dá. Oi, professor. Oi, professor, né? Ele já volta. Ok, tudo certo agora? Então eu vou explicar sem compartilhar a tela mesmo. Já vou ligar meu vídeo aí, pessoal. Deixa eu só abrir um mapa aqui para poder ver com vocês. Só um segundinho. Que droga. Ok, pessoal, eu explicava para vocês o seguinte, quem entrava, eu já vou abrir o vídeo para vocês, quem entrava no território brasileiro, quem entrava no sertão brasileiro da época, eram os chamados bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Eles eram descendentes de portugueses que viviam nas colônias de São Paulo, São Vicente, Cananéia, aquelas que ficam hoje no estado de São Paulo, tá? Eles adentravam o território brasileiro. Ainda não existia Brasil na época, tá? Nós éramos apenas colônia portuguesa. Eles adentravam o território brasileiro com a ideia de prender grupos indígenas. Tá? Essa era a ideia básica, tá? Prender indígenas para utilizá-los como escravos. Tá? Essa era a ideia principal. O que, claro, não é nada bacana, não é nada legal, mas, enfim, era o tipo de movimento que faziam os bandeirantes, tá? Naquela época. Certo? Eles faziam esse movimento para o interior do Brasil para prender os grupos indígenas. À medida que eles iam entrando, tá, no território brasileiro, né, eles iam fazendo algumas coisas diferentes. Tá?
que é que eles faziam de especial nesta época? À medida que eles iam entrando no território brasileiro, posso colocar meu vídeo agora. Aí, à medida que eles iam entrando no território brasileiro, os bandeirantes, eles iam estendendo o domínio dos portugueses, tá? Então, os portugueses conseguiam acessar o Brasil na sua parte sertaneja ali, tá? E, claro, servia para enriquecer a metrópole de Portugal, tá? Enriquecia, Portugal ficava rica pra caramba, né? Tanto que Portugal, nossa, lucrou demais nas costas do Brasil, certo? Mas os portugueses, eles iam fazendo isso com a ideia de aumentar o seu domínio, o seu poder, né? Sobre não só o território brasileiro em si, né? Mas comparado com os outros países da época, como a Espanha, que era o grande rival de Portugal, certo? Então, o que é que acontecia? Vamos acompanhar aqui no mapa que eu vou fazendo para vocês aqui, ó. O Brasil da época, vejam, nós estamos ainda nos anos de 1500, 1600, até o ano de 1700 aproximadamente, tá? Ele usava esse sistema dos bandeirantes, certo? Então, assim, ó, meus queridos, vamos ver aqui o que é que eu fiz. Eu fiz uma linha reta, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja o território brasileiro hoje, né? Aí passa aquela parte litorânea, né, do Tratado de Tordesilhas, que eu falei para vocês. Aqui embaixo, o restante do Brasil, certo? Então, inicialmente, eles tinham as capitanias hereditárias, tá? Esse sistema, como não funcionou, já expliquei para vocês, dificilmente os portugueses saíam do litoral e entravam no Brasil, dificilmente eles faziam isso, dificilmente eles saíam dessa parte para entrar no Brasil, tá? Então, o que é que se fez nesse período? O que é que se fez de especial? Os portugueses aboliram as capitanias hereditárias, certo? Criaram o governo geral. O primeiro grande governador do Brasil foi Mendes de Sá, tá? Vivia no Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil na época. A primeira foi Salvador, né? Depois Rio de Janeiro, tá? Mais ou menos aqui, certo? E criou-se o governo geral. Esse governo geral era responsável por toda essa área que vocês estão vendo, tá? Toda essa área aqui, bastante grande, tá? Mas que não é nem perto do que é o Brasil hoje. O Brasil hoje é isso tudo que tem pro lado de cá, certo? Legal. Então, o que é que Deixa eu melhorar aqui nosso Brasil. Beleza. O que é que os portugueses foram fazendo à medida que o tempo passava? Os bandeirantes, então, iam entrando, né? E, claro, os portugueses aboliram a ideia do Tratado de Tordesilhas, tá? Eles não gostaram dessa ideia, eles ficavam no prejuízo, aboliram essa linha, certo? Os portugueses começaram a entrar no interior do Brasil, principalmente os paulistas, como eu falei para vocês. Os paulistas se espalhavam, tá? Para apresar os escravos, certo? Nesse processo, os paulistas também espalharam a nossa população do litoral para o interior do Brasil, onde hoje, por exemplo, é um dos maiores estados do país, né? Que é Minas Gerais, tá? Que fica mais ou menos aqui assim, né? Nesse nosso mapa do Brasil. Não tem saída para o mar, tá? Minas Gerais. Então, os primeiros habitantes de Minas Gerais, na verdade, eram paulistas, né? Que saíam da colônia aqui do sul, tá? De São Paulo e tal, e subiam, né? Para Minas Gerais. Lá, eles encontraram ouro e diamante, né? E então o território brasileiro vai se expandir, certo? Vejam que bacana, vejam o serviço, na verdade, que os bandeirantes acabaram prestando, né? De forma um pouco controversa, mas enfim, né? Eles acabaram prestando um grande serviço na questão da ocupação do território brasileiro, tá? Espalhar o território brasileiro e o domínio português, né? Por toda essa área que vocês estão vendo aqui, certo? Então, assim, ó, eles saíam basicamente dessas colônias que eu falei, tá? Então, os portugueses começaram a ocupar o território brasileiro. O que é isso, pessoal? Começaram a se espalhar pelo Brasil. Não só aonde havia o litoral ali, onde eles ficavam inicialmente, mas começaram a se espalhar por todo o Brasil. Os próprios bandeirantes que acharam o ouro e o diamante aqui em Minas Gerais, também vão achar o ouro e o diamante nessa parte aqui, ó, que é onde hoje é Mato Grosso do Sul, né? Goiás, toda essa área foi... nós devemos, na verdade, né, a ocupação dos bandeirantes ainda no século XVI e XVII. Ok? Então, beleza. Então, o Brasil foi crescendo, né, aumentando, tá? Foi se espalhando. Essa areazinha aqui, deixa eu tirar daqui ainda, porque não era nosso. O Brasil era bem esquisito, né? Ele nem parecia com o que ele é hoje. Tinha uma área reta aqui, ó, tá? Que fazia essa nossa divisória aqui com a Bolívia, certo? Ok. O Brasil segue, e ele segue desse jeito até o Brasil Império, tá? O Brasil Império começa, meus queridos,
em 1822, quando o Brasil se torna independente, né? Então começa o Brasil Império. E o Brasil que nós tínhamos na época, o território brasileiro da época era isso aqui, ó, certo? Era isso aqui. Não saía disso, tá? Claro que daí ele vai crescendo e vai aumentando devido à Guerra do Paraguai. O Brasil vai ganhar muitos territórios na Guerra do Paraguai, nós vamos ganhar muito território aqui, ó, que vai ser um pedaço do Paraguai, era um pedaço do Paraguai, né? Hoje é um pedaço do Mato Grosso do Sul, certo? Então, a Argentina também tira um pedação do Paraguai, o Uruguai também tira um pedação do Paraguai, durante a Guerra do Paraguai, certo? Mas, ok, então o Brasil já muda de novo de território, né? Mais uma vez a nossa área geográfica muda. E, na verdade, o Brasil que é do jeito que é hoje, não vai ser sempre assim. Por quê, meus queridos? Porque, na verdade, ocorrem as chamadas mudanças, né? As mudanças territoriais, tá? O território, ele não é uma coisa fixa e nunca vai ser. Por quê? Porque nós somos humanos e os humanos se transformam, a gente viaja, a gente muda, a gente vai para um lugar, a gente volta, a gente ocupa territórios novos, o ser humano muda a paisagem, o ser humano destrói, por exemplo, a paisagem de um lugar específico, né? Vai para outro lugar, tá? E assim por diante, ok? Para resolver essa questão e tornar, assim, digamos, o Brasil mais próximo, né, do que ele seria hoje, tá? O que é que acontece em 1824? O Brasil segue, então, ao longo de todo o Império, de um jeito muito específico, muito claro, que é aquele que eu mostrei para vocês ali no quadro, tá? E, finalmente, o Brasil vai começar a agregar novos territórios. O que é isso? O Brasil vai começar a tomar novos territórios. Além daquele território que a gente toma do Paraguai, né, por causa da Guerra do Paraguai, o Brasil também vai entrar num litígio, tá? Numa espécie de disputa com a Bolívia, por uma terra que hoje nós conhecemos como Acre, tá? Como Acre. E, na verdade, é o nosso estado do Acre, né? E, naquela época, vamos ver como é que ele era. Ó. Eu imprimi aqui para vocês para facilitar, tá? A forma como eu vou explicar, tá? Para vocês. Então, inicialmente, como eu falei, só num breve resumo, nós tínhamos as capitanias hereditárias, que é esse primeiro aqui, certo? Infelizmente, ele espelha aqui a imagem na hora que eu mostro para vocês, né? Mas essa imagem vocês já vão ter lá no grupo, que eu já vou passar direitinho para vocês. Então, nós temos o território brasileiro ali, certo? Das capitanias hereditárias até 1534, que não funciona, tá? Depois, os portugueses entrando no Brasil, ele é diferente, ele é assim, podem ver, tá? Ele é diferenciado, né? Podem ver que o Acre aqui da ponta não existe nesse nosso mapa, ó, o Acre aqui não existe, tá? Ele está fora. Os estados tinham nomes diferentes, por exemplo, o Amazonas e o Pará eram um estado emendado, se chamava Grão-Pará, que vocês podem ver ele, ó, Grão-Pará, para vocês, né? Então, ele era diferente, tá? Aí, claro, nós temos o Brasil Império, que já é isso daqui, certo? O Brasil Império já é mais próximo do que nós somos hoje, tá? Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Não existia Mato Grosso do Sul, tá? Não com esse nome, a gente havia tomado do Paraguai, mas não com esse nome, né? O Amazonas, o Pará, não existiam esses outros estados que nós temos hoje, como Roraima, Rondônia, tá? Ok. Em 1943, o Brasil muda, já é época de Getúlio Vargas, tá? Novo presidente, tá tudo diferente aqui no Brasil, né? O Brasil começa a tomar alguns territórios de fora, tá? De outras áreas. Em 1943, nós tínhamos estados que hoje nós não temos no Brasil. Por exemplo, nós tínhamos o estado do Iguaçu, já ouviram falar desse estado? Aqui onde está meu dedo, ó, estado do Iguaçu. Hoje não tem mais, tá? O estado do Iguaçu foi para Santa Catarina, para o Paraná, e um pedaço para o Mato Grosso do Sul, certo? O estado de Ponta Porã, já ouviram falar dele? Pois é, não existe mais também, tá? Ele também se tornou o que hoje é Mato Grosso do Sul. Tudo isso daqui vocês vão receber, tá? Ali no grupo de vocês. Ali, ó, Guaporé, por exemplo. Esse estado aqui também não tem mais, tá? Guaporé, ó, né? Hoje virou os territórios do Brasil que vão ser incorporados ali, tá? E, claro, podem ver que o Brasil acaba mudando muito, o território muda. E não é só o Brasil, tá? Todos os países do mundo são assim, todos os países mudam seus territórios, né? E a partir de 1990, é basicamente o que nós temos hoje de território, tá? Sem grandes mudanças, né? Nós temos ali Rondônia, Roraima, tá? O estado do Mato Grosso do Sul, que ele é criado, né? Naquela época ali a gente viu que ele era 2 estados, Iguaçu e Ponta Porã, tá? Então, a partir de 1990, ó, não faz muito tempo, o Brasil se torna isso que ele é hoje. Não faz muito tempo. O legal da gente ver isso é que as coisas mudam, né? As coisas vão mudando
tá? E eu acho bacana que vocês, por exemplo, percebam que nós tínhamos estados no Brasil que hoje não tem mais, né? Como o estado de Iguaçu, que eu falei para vocês, de Ponta Porã, estados que, caramba, o estado de Rio Branco não tem mais também, né? Se tornou ali Roraima e tal. Então, vejam, os estados vão mudando, né, à medida que o tempo passa. Qual é a grande lição aqui? A grande lição aqui é saber o seguinte: o espaço, que é aquilo que a geografia estuda, tá? Ele se transforma ao longo do tempo. Quem transforma os espaços, existem duas formas de transformação espacial, tá? A natureza, certo? As transformações que a natureza traz, tá? E aquelas causadas pela ação do ser humano, ok? Nós causamos muitas transformações no espaço, certo? Nós vimos agora, né? Quais são essas transformações? É justamente quando vão surgindo estados, outros vão se desmembrando, outros vão aparecendo. E, na verdade, meus queridos, o que nós temos hoje no Brasil, essa Constituição, com todos esses estados e mais o Distrito Federal, né? A forma como ele é hoje, tá? Nem sempre foi assim, nem sempre será. Daqui 10, 15, 20, 30 anos, talvez tenhamos novos estados no Brasil, talvez tenhamos menos, né? Podem haver as guerras que transformam o território, países novos surgem o tempo todo, tá? Isso que a gente está restrito ao território brasileiro, né? Nas próximas aulas a gente vai ver as transformações dos territórios de maneira geral. Por exemplo, até ano passado, ano retrasado, havia apenas um Sudão. Agora nós temos dois, Sudão do Norte e Sudão do Sul, né? Ele se dividiu em dois, tá? Por causa de uma guerra civil que ocorreu dentro do país. É um dos maiores países africanos, né? E acabou se dividindo em dois, certo? Então, vejam, vão surgindo países novos, territórios novos, com identidades novas, né? Aqueles movimentos separatistas, né? Que querem, por exemplo, que são bem frequentes na história brasileira, né? Mas que hoje nós temos aqui no Sul, né? Aquela ideia de separar o Sul do resto do Brasil, não sei o que, criar um país novo. Tudo isso está ocorrendo no mundo todo, tá? Em vários lugares diferentes, com territórios diferentes, e o tempo todo o espaço vai se transformando, certo? Então nós vimos que o território brasileiro ele tem várias fases, né? No grupo, quando eu for mandar atividade ali daqui a pouquinho, eu vou mandar para vocês os 5 mapas ali que a gente viu, que eu imprimi ali e mostrei para vocês, e fui desenhando ali no quadro, tá? Para vocês verem as transformações do Brasil, como o Brasil foi mudando sensivelmente desde quando chegaram os portugueses até os nossos dias de hoje. Ok, meus queridos? Beleza? Então, por hoje é basicamente isso, tá? Eu vou mandar a nossa atividade no grupo lá agora. Ok? Deu boa?